Você já sentiu um vazio profundo e persistente, mesmo quando tudo parecia certo por fora? Mesmo quando as contas estavam em dia? Mesmo quando as pessoas ao redor diziam que você tinha tudo para estar feliz? Ainda assim, algo faltava. Não era tristeza comum. Não era tédio. Era uma espécie de eco dentro do peito. Um silêncio pesado. Uma pergunta que nunca se calava. É isso que muitos chamam, sem saber, de lacuna divina. Um anseio por significado que nenhum sucesso mundano consegue preencher. Um buraco invisível que nem dinheiro, nem aplausos, nem relacionamentos conseguem tampar. Talvez você esteja ouvindo isso agora e reconhecendo algo familiar. Talvez você já tenha tentado ignorar esse vazio. Talvez tenha se distraído com trabalho, metas, redes sociais, compromissos. Mas à noite, quando tudo silencia, ele volta. E você se pergunta, por que ainda me sinto assim, se minha vida parece estar no lugar? Existe um segredo para navegar pelo caos da vida com graça e confiança. Um projeto divino esperando para ser descoberto dentro de você. E não se trata apenas de sobreviver aos dias difíceis. Trata-se de prosperar em meio a cada desafio, alinhando-se a um propósito maior. Mas aqui está a parte que quase ninguém conta. A vida não começa a fazer sentido quando tudo dá certo. Ela começa a fazer sentido quando você entende por que passa pelo que passa. A vida nos reserva surpresas, não é mesmo? Num minuto você se sente seguro. No outro, está à deriva num mar de dúvidas. Um diagnóstico inesperado. Uma perda que você não estava preparado para enfrentar. Um plano que desmorona. Uma traição. Uma porta que se fecha. E então surge a pergunta que atravessa gerações. Por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que tudo parece tão fora do lugar? E se essas mesmas incertezas não forem um castigo, mas um convite? E se cada tempestade que você enfrenta for, na verdade, uma porta para algo mais profundo? Um caminho oculto para descobrir seu verdadeiro propósito? Talvez você não esteja perdido. Talvez esteja sendo redirecionado. Talvez a dor que você sente não seja um fim. Talvez seja um chamado. Há pessoas que passam a vida inteira tentando silenciar esse chamado. E há outras que, um dia, cansadas de correr, param. E escutam. E quando escutam, algo muda. Não fora, mas dentro. Elas percebem que a paz profunda que tanto buscaram nunca esteve nas circunstâncias. Nunca esteve na aprovação dos outros. Nunca esteve no controle absoluto da vida. Ela sempre esteve na âncora divina. Uma âncora que não impede as tempestades, mas impede que você seja arrastado por elas. Uma âncora que não elimina a dor, mas dá sentido a ela. Uma âncora que não promete uma vida fácil, mas garante que você não estará sozinho em nenhuma travessia. Você pode estar ouvindo isso agora e pensando, tudo isso é bonito, mas como isso se aplica à minha vida real? Essa é a pergunta certa. Por que não estamos falando de teorias espirituais vazias? Estamos falando de algo que pode transformar sua forma de atravessar cada dia. Existe, sim, uma bússola interior. Uma direção invisível. Um alinhamento silencioso entre quem você é e para onde sua alma foi criada para ir. Mas para encontrá-la, você precisa estar disposto a fazer algo raro hoje em dia. Parar. Respirar. Olhar para dentro. E admitir, eu não tenho todas as respostas, mas estou pronto para buscá-las. Talvez a lacuna divina que você sente não seja um defeito. Talvez seja uma prova de que você foi feito para algo maior do que apenas existir. Talvez você não esteja quebrado. Talvez esteja sendo despertado. E se isso for verdade, então o que vem a seguir pode mudar tudo. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a se mover. Talvez seja uma inquietação suave. Talvez seja um reconhecimento silencioso de que essa lacuna divina não é um acaso.
Porque aqui está uma verdade desconfortável, mas libertadora. Ninguém desperta para o propósito vivendo apenas dias fáceis. É o caos que nos força a olhar para cima. É a dor que nos obriga a olhar para dentro. É a perda de controle que nos revela que nunca estivemos realmente no controle. Você já percebeu como os momentos mais transformadores da sua vida quase sempre nasceram de uma crise? Um término que quebrou você, mas também abriu um novo capítulo. Uma decepção que quase te fez desistir, mas te tornou mais forte, mais sensível, mais consciente. Um fracasso que feriu seu orgulho, mas te ensinou algo que nenhum sucesso teria ensinado. O problema não é o caos. O problema é resistir ao que ele veio revelar. A maioria das pessoas passa a vida tentando restaurar a versão antiga de si mesma. Tentando voltar ao normal. Tentando reviver quem eram antes da dor. Mas e se o normal já não servir mais para você? E se essa ruptura for, na verdade, um rito de passagem? Existe um projeto divino em andamento dentro de você. Mesmo quando você não entende nada do que está acontecendo fora. Mesmo quando tudo parece bagunçado. Mesmo quando você se sente atrasado, perdido, esquecido. Nada disso é desperdício. Cada atraso molda sua paciência. Cada queda molda sua humildade. Cada noite escura molda sua fé. Mas para perceber isso, você precisa mudar uma pergunta. Em vez de, por que isso está acontecendo comigo? Tente perguntar, o que isso está tentando formar em mim? Essa simples mudança de perspectiva muda tudo. Por que você para de se ver como vítima do caos e começa a se ver como alguém em processo de lapidação? Diamantes não nascem polidos. Eles nascem sob pressão extrema. E talvez você esteja exatamente onde precisa estar para se tornar quem precisa se tornar. Existe um tipo de paz que só aparece quando você para de lutar contra a própria história. Quando você aceita que nem tudo precisa fazer sentido agora. Que nem toda porta fechada é uma rejeição. Que nem toda demora é um castigo. Às vezes, é proteção. Às vezes, é preparação. Às vezes, é Deus te poupando de um caminho que destruiria sua alma. Mas aqui entra um ponto delicado. O caos pode te aproximar do propósito ou te afastar completamente dele. Tudo depende de como você responde. Algumas pessoas endurecem. Ficam amargas. Fecham o coração. Culpam o mundo. Culpam Deus. Culpam a si mesmas. Outras se quebram, mas se abrem. Elas choram. Elas questionam. Elas sentem medo. Mas continuam caminhando. E é nessas pessoas que algo silencioso começa a acontecer. Uma sensibilidade nova surge. Uma empatia que antes não existia. Uma profundidade que não pode ser fabricada. Você começa a perceber sinais que antes ignorava. Conversas que parecem respostas. Versículos, frases, encontros, pensamentos que surgem na hora exata. Não porque o universo conspirou magicamente a seu favor, mas porque você ficou atento. Você afinou sua escuta interior. E quando isso acontece, algo muda na sua relação com o caos. Você ainda sente dor. Você ainda enfrenta medo. Você ainda não entende tudo. Mas você não se sente mais abandonado dentro da tempestade. Você começa a sentir que existe uma mão invisível guiando seus passos, mesmo quando o chão ainda está tremendo. E aqui está outra verdade poderosa. O propósito não é um destino final. É um alinhamento diário. Não é um grande momento cinematográfico onde tudo se revela de uma vez. É uma série de pequenas escolhas silenciosas. Escolher não desistir quando ninguém te vê. Escolher ser íntegro quando seria mais fácil ser conveniente. Escolher confiar quando tudo dentro de você quer fugir. É assim que a bússola interior começa a girar. Não por barulho. Não por euforia. Mas por clareza. Você começa a perceber que não precisa ter todas as respostas para dar o próximo passo. Você só precisa de coragem para não voltar atrás. Porque quem anda com propósito não anda sem dor, mas também não anda sem direção. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora.
cansado, confuso, ferido, mas ainda em pé. E isso já diz muito sobre você. Porque quem ainda está em pé, ainda está em processo de revelação. E o que vem a seguir vai te mostrar algo ainda mais profundo sobre essa âncora divina que sustenta você quando tudo parece desabar. Há um momento na jornada de toda a alma em que a pessoa percebe algo inquietante, ela não consegue mais viver como antes. As mesmas coisas que antes davam prazer, agora parecem vazias. As mesmas distrações que antes anestesiavam a dor, agora não funcionam mais. E isso assusta. Porque quando o velho para de servir, mas o novo ainda não se revelou, você fica suspenso entre dois mundos. É nesse espaço desconfortável que a âncora invisível começa a se manifestar. Não com barulho. Não com milagres espetaculares. Mas com uma presença silenciosa que te impede de afundar completamente. Você já sentiu isso? Um dia em que tudo dava errado, mas, por algum motivo, você ainda conseguiu levantar da cama. Uma noite em que a ansiedade estava insuportável, mas algo dentro de você sussurrou, só aguenta mais um pouco. Uma decisão que você quase tomou por desespero, mas algo te segurou no último segundo. Isso não foi acaso. Isso foi a âncora. Ela não aparece para tirar você da tempestade. Ela aparece para te manter dentro dela sem te destruir. E a maioria das pessoas só percebe essa âncora quando olha para trás. Quando vê quantas vezes poderia ter desistido, mas não desistiu. Quantas vezes poderia ter quebrado, mas não quebrou. Quantas vezes poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas escolheu o mais íntegro. Existe uma inteligência espiritual operando na sua história. Mesmo quando você acha que tudo é só bagunça e coincidência. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você não saiu do plano. Você está sendo conduzido por rotas que a sua mente não consegue mapear ainda. E isso exige algo raro hoje em dia, confiança sem garantias. Nós fomos treinados a só confiar quando tudo faz sentido. A só acreditar quando temos controle. A só descansar quando temos certeza. Mas o propósito não se revela nesse ambiente. Ele se revela quando você aprende a caminhar mesmo sem mapa. Quando você aprende a dizer, eu não entendo tudo, mas eu escolho continuar. É aí que a âncora invisível se torna mais perceptível. Você começa a sentir uma força que não é sua. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma clareza que surge no meio da confusão. Não é a ausência de medo. É coragem apesar do medo. Não é ausência de dúvida. É fidelidade apesar da dúvida. E aqui está algo que quase ninguém fala: Deus não grita. Ele sussurra. Ele fala por intuições. Por incômodos. Por fechamentos de portas. Por atrasos inexplicáveis. Por encontros improváveis. E se você estiver distraído demais tentando controlar tudo, você perde esses sinais. Mas quando você desacelera, quando você para de lutar contra o fluxo da sua própria história, você começa a perceber padrões. Você começa a perceber que certas quedas te salvaram de quedas maiores. Que certas rejeições te pouparam de ambientes que drenariam sua alma. Que certas demoras te prepararam para responsabilidades que você não suportaria antes. A âncora invisível não te leva sempre para onde você quer. Ela te leva para onde você precisa. E isso dói. Porque às vezes você quer um atalho e recebe um desvio. Você quer respostas e recebe silêncio. Você quer alívio imediato e recebe um processo. Mas aqui está a verdade profunda. Processo não é punição. Processo é proteção. Processo é maturação. Processo é alinhamento. Se você recebesse tudo o que pede no momento em que pede, isso destruiria você mais rápido do que qualquer fracasso. Porque caráter precisa ser formado. Consciência precisa ser expandida. Espírito precisa ser enraizado. E isso não acontece em dias de sol. A âncora invisível está te ensinando a ficar firme quando tudo dentro de você quer correr. Ela está te ensinando a esperar quando tudo dentro de você quer forçar. Ela está te ensinando a confiar quando tudo dentro de você quer desistir.
E talvez você esteja exatamente nessa fase agora, onde nada está resolvido, onde nada está claro, onde nada está fácil. Mas você ainda está aqui, respirando, ouvindo, refletindo. Isso não é insignificante. Isso é sinal de que algo maior está se formando em você. E o que vem a seguir vai te mostrar como essa âncora invisível começa a transformar não só a sua dor, mas a sua identidade inteira. Existe uma fase na jornada espiritual que quase ninguém celebra, porque ela não é bonita, nem rápida, nem confortável. É a fase em que você percebe que não está mais lutando contra a vida, mas também ainda não está em paz com ela. Você não é mais quem era, mas ainda não é quem será. E isso dói. Porque o ego quer respostas imediatas. O coração quer alívio rápido. A mente quer controle. Mas a transformação verdadeira acontece no silêncio. Acontece quando ninguém está aplaudindo. Quando ninguém está vendo. Quando ninguém está reconhecendo seu esforço. É nesse ponto que muita gente desiste. Não porque a dor é insuportável, mas porque a espera parece interminável. Você começa a se perguntar, será que isso tudo vale mesmo a pena? Será que eu não devia voltar atrás? Será que eu não estou só me enganando? E aqui está uma verdade profunda, antes de Deus mudar suas circunstâncias. Ele muda você. Porque se ele te levasse para o próximo nível com a mentalidade antiga, aquilo que hoje você chama de bênção, viraria destruição. Então ele te desacelera. Ele te esvazia. Ele te desmonta. Não por crueldade, mas por amor. Porque tudo que é frágil em você precisa ser substituído por algo mais sólido. Velhos padrões. Velhas dependências emocionais. Velhas formas de reagir. Velhas expectativas irreais. Tudo isso precisa morrer para que algo novo possa nascer. E morte espiritual nunca é confortável. Ela parece perda. Ela parece atraso. Ela parece fracasso. Mas, na verdade, ela é libertação. Você começa a notar pequenas mudanças. Coisas que antes te tiravam do sério, já não têm o mesmo poder. Pessoas que antes você precisava agradar, já não controlam suas decisões. Situações que antes te fariam entrar em desespero, agora te fazem respirar fundo e pensar melhor. Você ainda sente dor. Mas você não reage mais da mesma forma. Isso é transformação. Você começa a escolher silêncio em vez de briga. Integridade em vez de conveniência. Verdade em vez de aparência. E ninguém te ensinou isso. Ninguém te obrigou a isso. Isso está nascendo dentro de você. A âncora invisível não está apenas te sustentando, ela está te reconstruindo. E aqui entra algo que muda tudo. Você não está sendo punido pelo passado. Você está sendo preparado para o futuro. Muitas das coisas que hoje você chama de perda são, na verdade, remoções. Deus tirando da sua vida o que você nunca teria coragem de soltar sozinho. Relacionamentos que te atrasavam. Ambientes que te adoeciam. Sonhos que eram mais vaidade do que propósito. E sim, isso dói. Porque você se apega até algo que te machuca, só porque é familiar. Mas familiar não é sinônimo de saudável. E saudável quase sempre começa desconfortável. Você começa a sentir uma solidão diferente. Não é a solidão de abandono. É a solidão de alinhamento. Você já não se encaixa mais em certas conversas. Já não vibra mais com certas distrações. Já não se sente à vontade em certos ambientes. E isso pode te fazer pensar, tem algo errado comigo. Mas não. Tem algo certo demais acontecendo em você. Você está mudando de frequência espiritual. E quando isso acontece, o que antes fazia sentido, para de fazer. Não porque virou pecado, mas porque virou pequeno demais para quem você está se tornando. Essa fase é perigosa. Porque você pode confundir desconforto com erro. Silêncio com abandono. Processo com fracasso. E voltar atrás, justo quando a transformação está quase completa. Por isso você precisa lembrar,
O desconforto que você sente agora não é um sinal de que você está fora do caminho. É um sinal de que você está atravessando a parte mais estreita dele. Toda travessia profunda passa por um vale. Toda elevação espiritual exige um deserto. Toda maturidade verdadeira exige renúncia. E você está exatamente aí. No meio. No ponto em que o velho já morreu, mas o novo ainda não floresceu. Isso não é o fim. Isso é o útero. É o lugar onde algo maior está sendo formado em você. E o que vem a seguir vai te mostrar por que tudo isso, cada atraso, cada dor, cada perda, cada silêncio, estava conectado a um propósito que você ainda não consegue enxergar por completo. Existe um momento na jornada espiritual em que tudo não fica perfeito, mas tudo fica claro. Não é o fim dos problemas. Não é o fim das lutas. Não é o fim das tempestades. É o fim da confusão interior. Você começa a perceber algo silencioso, mas poderoso. Nada do que você viveu foi aleatório. Cada perda, cada atraso, cada porta fechada, cada decepção, cada noite escura da alma. Tudo estava formando em você a capacidade de sustentar o propósito que agora começa a se revelar. E a revelação não vem como um trovão. Ela vem como uma certeza calma. Você acorda um dia e percebe: eu ainda não cheguei onde quero chegar, mas eu sei exatamente por que estou onde estou. Isso muda tudo. Porque quando você entende o porquê, o como deixa de te desesperar. Você para de implorar por atalhos. Para de se comparar. Para de se culpar por não estar mais adiantado. Você entende que sua rota foi personalizada. Que o que quebraria outra pessoa foi o que te fortaleceu. Que o que atrasaria outra pessoa foi o que te amadureceu. Que o que confundiria outra pessoa foi o que te alinhou. A bússola interior finalmente começa a apontar para algo concreto. Não necessariamente um cargo. Não necessariamente um dinheiro. Não necessariamente um status. Mas um tipo de vida. Uma vida com coerência. Uma vida com verdade. Uma vida com impacto. Você começa a sentir um chamado para servir mais do que aparecer. Para contribuir mais do que provar. Para amar mais do que controlar. E isso é sinal de maturidade espiritual. Você percebe que prosperar não é acumular. É transbordar. Que vencer não é dominar. É permanecer fiel. Que ter paz não é ter tudo sob controle. É confiar mesmo quando não está. A lacuna divina que antes te incomodava, agora começa a ser preenchida. Não com coisas. Não com aplausos. Não com distrações. Mas com significado. E significado muda tudo. Você ainda enfrenta dias difíceis. Mas você não entra mais em desespero. Você ainda sente medo. Mas você não paralisa. Você ainda tem dúvidas. Mas você não volta atrás. Porque agora você sabe, você não está caminhando sozinho. Você não está perdido. Você não está atrasado. Você está alinhado. E aqui entra o ponto mais importante de todos: o propósito não é algo que você encontra fora. É algo que se ativa dentro. Ele sempre esteve aí. Esperando você ficar quieto o suficiente para ouvir. Esperando você ficar quebrado o suficiente para se abrir. Esperando você ficar cansado o suficiente de viver pequeno. Tudo o que você viveu te trouxe até este exato momento. Até esta reflexão. Até este silêncio interno. Até esta pergunta que agora ecoa dentro de você: e se minha vida realmente tiver um propósito maior? Se você sente algo diferente agora, se algo dentro de você se moveu, se essa mensagem encontrou você no momento certo. Isso não foi coincidência. Isso foi alinhamento. Isso foi a âncora indizível dizendo: você está pronto para dar o próximo passo. E esse próximo passo não precisa ser grandioso. Ele só precisa ser verdadeiro. Talvez seja perdoar alguém que você ainda carrega como peso. Talvez seja soltar um relacionamento que te drena. Talvez seja começar algo que você vem adiando por medo. Talvez seja simplesmente voltar a orar. Ou talvez seja, pela primeira vez,
Orar de verdade. Não como um ritual, mas como um encontro. Não como obrigação, mas como entrega. Porque a paz profunda que você tanto busca não está no fim da estrada. Ela está na forma como você caminha por ela. E agora, sabendo de tudo isso, o que você vai fazer com a lacuna divina que existe dentro de você? Ela pode continuar sendo um vazio que dói, ou pode se tornar um portal que transforma. A escolha, silenciosa e poderosa, sempre foi sua. E talvez, só talvez, hoje seja o dia em que tudo começa a fazer sentido. Senhor, neste momento de silêncio e entrega, eu coloco diante de Ti tudo que sou, minhas dores que ainda não cicatrizaram, meus medos que ainda não se calaram, meus sonhos que ainda não floresceram. Tu conheces a lacuna divina que existe dentro de mim. Esse vazio que nada neste mundo conseguiu preencher. Esse anseio por sentido, por direção, por paz verdadeira. Hoje eu reconheço, não fui criado apenas para sobreviver. Fui criado para viver com propósito. Fui criado para caminhar alinhado contigo. Mesmo quando a vida me levou por caminhos confusos, mesmo quando enfrentei perdas que não entendi, mesmo quando o silêncio pareceu abandono, Tu estavas lá, como uma âncora invisível, sustentando-me quando tudo em mim queria desistir. Senhor, eu entrego agora o controle que nunca foi realmente meu. Entrego os planos que desmoronaram. Entrego as expectativas que me frustraram. Entrego as dores que ainda pesam no meu coração. Ensina-me a confiar quando não houver respostas. Ensina-me a esperar quando tudo em mim quiser forçar. Ensina-me a permanecer quando tudo parecer perdido. Que eu não confunda processo com castigo. Que eu não confunda silêncio com abandono. Que eu não confunda atraso com fracasso. Se há algo em mim que precisa morrer, para que algo novo possa nascer, dá-me coragem para soltar. Se há algo em mim que precisa ser curado, dá-me humildade para reconhecer. Se há algo em mim que precisa ser alinhado contigo, dá-me sensibilidade para ouvir tua voz suave. Senhor, aponta agora a minha bússola interior. Mesmo que eu não veja o caminho inteiro, mostra-me o próximo passo. Sustenta-me na tempestade. Fortalece-me no deserto. Guia-me na travessia. Que a paz que excede todo entendimento comece a habitar minha mente, meu coração, minhas decisões. Que eu não viva mais movido pelo medo, mas pela fé. Que eu não viva mais tentando provar valor, mas vivendo a verdade de quem sou em Ti. Hoje eu declaro, eu não estou perdido. Eu não estou atrasado. Eu não estou sozinho. Eu estou sendo conduzido. E mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Amém.